Gente, agora eu vou conversar com o Dr. Mário Rocha. Nós vamos falar sobre cirurgia plástica. Hoje nós vamos falar especificamente de uma cirurgia que se faz muito, mas que ainda se tem uma certa resistência. As pessoas ficam meio que intimidadas na hora de tocar nesse assunto com o seu médico ou em busca de um médico porque acha, né? Tem vergonha, um certo tabu. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Existem as cirurgias da moda, que a gente já falou. Sim. Né? E essa que nós vamos falar hoje, aliás, é uma das cirurgias que está na moda, que virou moda, porque algumas celebridades começam a fazer, a contar, a falar, algumas até a mostrar. E aí isso faz com que mais pessoas tenham a coragem de tomar a iniciativa de buscar uma cirurgia íntima, doutor Mário? Com certeza, né? Nós temos dados que o Brasil é o país campeão nessas cirurgias no mundo. Mais um campeão, né? Nós somos o campeão nessas cirurgias, tanto nas plásticas íntimas quanto nas próteses de glúteos. Nós não temos, somos o que mais fazemos. Sério? Plástica de glúteo também o Brasil ganha? Com Ganha. Tanto bumbum por aí? Exatamente, são cirurgias que são mais realizadas no Brasil do que em outros países, né? Que coisa impressionante. Apesar de principalmente as mulheres terem um biotipo favorável, ainda elas querem mais. Um pouquinho mais, elas valorizam. E o mercado como em si, o mercado que eu falo, realmente cobra isso, né, da beleza não só das mulheres, mas eu acho que os homens também devem, alguns acabam fazendo? Sim, é uma demanda, assim, quase toda paciente que nos procura, às vezes elas têm vergonha de dizer, mas alguma coisa, quando elas criam a coragem de dizer, quando elas se sentem confortáveis, elas sempre falam, ou meu bumbum me incomoda porque tem celulite, ou a questão íntima, né? Alguma alteração da sua intimidade que incomoda. Tá, doutor, mas esse comentário que você fez me despertou curiosidade. Meu bumbum me incomoda porque tem celulite. A cirurgia plástica consegue resolver isso? Ou consegue resolver a questão de celulite hoje também? O tratamento mais eficaz que você tem para celulite é o tratamento com cirurgia. Por quê? O problema da celulite, ele é um problema que ele está abaixo da pele. Entre a pele e o músculo, você tem como se fosse a raiz da pele, septos, nós chamamos. E são eles que puxam a pele para baixo e fazem os buraquinhos, aqueles furinhos que tanto incomodam as mulheres. E não adianta, o problema não é a gordura, não adianta você emagrecer, não adianta você fazer exercício, não adianta você fazer massagens. Todos eles vão ter efeitos pequenos, porque aquelas raízes elas estão todas lá. Então você teria que quebrar essas raízes. Hoje nós temos um equipamento que nós utilizamos para lipoaspiração que chama vibrolipoaspirador. E nesse equipamento existe uma cânula específica para celulite. Que coisa impressionante. Ela é uma cânula, ela é uma argola, como se fosse. E ele funciona como uma britadeirinha. Você chega na celulite e ele vai quebrando, né? E quebra toda a celulite. Onde mais nós utilizamos é no bumbum. Praticamente todas as pacientes minhas que fazem uma lipoaspiração, eu já faço esse tratamento para elas, né? E o resultado tem sido muito bom. As pacientes têm ficado muito satisfeitas. Quer dizer, às vezes a pessoa não tem nada que me incomoda. Meu corpo é do jeito que eu sempre... Mas a celulite, eu posso ir em busca do cirurgião plástico para isso também, então? Pode. Olha, confesso que eu, mesmo conversando tantas vezes com o Dr. Mário ou com outros profissionais, já não sabia que a gente podia ir em busca, né, do cirurgião plástico exatamente para resolver uma questão como essa. Como eu venho dizendo, né, existem muitas novidades, nós temos muitos tratamentos que não existiam, né, que têm resultados muito bons, mas que as pessoas desconhecem. Qual que é o profissional correto para você procurar? O teu médico de confiança, o teu cirurgião de confiança. Eu explico para as pacientes, eu falo, não é que você fazer uma drenagem, você fazer um tratamento estético, ele não vai ter benefício nenhum. Mas ele sozinho, não combinado a um tratamento cirúrgico, nesse caso cirúrgico, o resultado vai ser muito pequeno. Então, quando você, por exemplo, faz uma lipo, quando você faz um tratamento para celulite, com essa técnica de subcisão, e combina um tratamento estético, você tem um resultado fantástico. Mas sozinho, o tratamento estético ele não vai ter tanta eficácia. Agora, eu tenho certeza que vai ter gente em casa que vai estar perguntando o seguinte, doutor Mário. Tá, então eu vou usar o termo que
essa mini britadeirinha aí, vou quebrar a celulite e tal, não sei o quê, isso é sugado ou isso fica e a minha celulite volta se eu não continuar cuidando? Você tem que continuar cuidando. O que é quebrado não volta, né? Mas novas podem se formar do mesmo jeito que se formaram antes. Né? Então a gente pede que mantenha uma dieta, atividade física. Aí sim, a drenagem, todos os outros Exatamente, procedimentos. por isso que vem e complementa o resultado da cirurgia. Mas você não precisa lipoaspirar. Esse é o grande segredo. Não precisa. Não, todo mundo quer o bumbum grande, eu não posso diminuí-lo numa aspiração, né? Então o objetivo não é, você não vai na gordura, você vai entre a gordura e a pele, na camada imediatamente abaixo da pele, né? Por isso a necessidade de um pouquinho mais de tecnologia, né? As técnicas tradicionais de lipoaspiração a gente não consegue fazer isso, porque você acaba trabalhando muito próximo da pele, a técnica ela usa muita força. Combinado com esse aparelho de vibrolipoaspiração, você distribui essa força na forma de uma vibração pequena. E aí ela é suficiente para quebrar a celulite. Olha que interessante, gente. De repente pode ser a solução para aquela celulite que não te abandona nunca, né? Diz que a melhor amiga das mulheres é a celulite. Dessa vez você pode se livrar dessa sua melhor amiga, viu, gente? Doutor Mário, uma outra coisa. Algumas pessoas falam assim, ai, o meu médico tirou as gordurinhas que eu tinha aqui na lateral, no abdômen e colocou no meu bumbum. Isso é possível? Isso é real? Isso funciona? Funciona, né? Eu penso que toda lipo, para mim, ela é uma lipoescultura. Não necessariamente porque eu tirei gordura de um lugar para colocar em outro. Mas eu penso sempre que eu estou fazendo uma escultura, né? A gente quer dar um formato bonito para aquele corpo. E hoje, mais do que você aumentar, às vezes, o bumbum, você consegue diminuir a cintura de uma forma tão acentuada que o bumbum parece maior. Eu tenho várias pacientes que eu não coloquei prótese de glúteo, eu fiz uma lipoescultura nelas, e as amigas insistem em falar, mas você pôs prótese de glúteo, porque o bumbum fica maior. Realça, né? Se você diminui, né, você diminui muito a espaço, cintura. você acaba ganhando a visibilidade no bumbum. Com certeza. E assim, é um efeito que ocorre praticamente em todas as pacientes. Então, uma conduta minha, raramente eu indico uma prótese de bumbum. Você consegue, com outros resultados, sem a necessidade da prótese, resultados muito bons, com menos agressividade, sem precisar trocar a prótese daqui a alguns anos, sem ter a preocupação, estou sentando, não. Você está sentando em cima do teu bumbum. E não é o teu bumbum. Aí, aguenta e boa, né? Sim, você não vai ter problemas. Você trata a celulite dele, faz o contorno todo, dá aquela cinturinha que as mulheres adoram, com uma cirurgia menos agressiva. Gente, eu estou aqui conversando com o Dr. Mário Rocha e hoje o nosso assunto é plástica íntima ou cirurgia íntima e a gente acabou, né, entrando nesse processo de trabalhar a celulite, que é uma das novidades que a gente pode considerar assim do universo do cirurgião plástico, né, Dr. Mário? Porque realmente acho que a celulite é um dos grandes vilões de cobrir, às vezes, as mulheres no verão, e o verão já está chegando aí, daqui uns dias, né? Eu andei lendo alguns estudos sobre celulite, e assim, é um problema que pelo menos 80% das mulheres são muito afetadas. Não é, um pouquinho. 80% se incomodam com a celulite. E essas 80% dessas mulheres dizem que a celulite atrapalha a sua vida. Tanto a vida dela no dia a dia, porque ela fica mal-humorada quando vai se trocar de manhã, como afeta a vida sexual dela, como incomoda, ela não se sente confortável quando vai sentar, está com vestido, porque aparece aquela celulite, né? Ela se sente desconfortável às vezes no trabalho, então ela está numa reunião, não quer cruzar a perna porque vai aparecer celulite. Então, 80% das mulheres dizem que a celulite atrapalha muito a sua vida. E tentam e às vezes não conseguem ter o resultado, como a gente comentou no início do nosso bate-papo. Faz drenagem, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, sendo que dessa forma que você comentou, né, com essa nova técnica, a gente consegue essa redução e é mais rápida esse resultado. Por exemplo, vai para uma sessão como essa, mesmo não vou fazer nenhum procedimento cirúrgico, mas eu quero tratar a celulite. Quanto tempo depois desse procedimento, doutor Mário, eu posso considerar, não, realmente resolveu a minha celulite? A quebra é imediata. Imediata. Na cirurgia você já tem o resultado. O que a gente pede depois, obviamente, o paciente vai fazer sessões de drenagem linfática
porque gera um certo inchaço. Né? O que eu explico muito para as pacientes é o seguinte: a celulite, ela é um problema dentro da pele. Então, tratamentos que estão sendo realizados acima da pele, eles vão ter uma dificuldade em dar um resultado, né? Fazendo a analogia da britadeira, se você tem um problema dentro da parede, colocar um colchão entre a parede, não adianta você encostar, você não vai quebrar. A energia que você teria que usar para quebrar uma celulite, você machucaria a pele. Entendi. Então, por isso de trabalhar dentro dela. Mas aí, normalmente, é só um cirurgião que vai trabalhar mesmo. Por que as mulheres têm mais celulite do que os homens? São características genéticas da mulher, né? Ela já tem uma predisposição. Distribuição de gordura, né? A pele do homem, ela é uma pele mais forte, a pele da mulher é uma pele mais fina, né? A arquitetura interna do homem, ela é toda mais fortalecida, então ela não permite que ocorra aquele puxar, né? Aquele puxão que os septos fazem, causando os furinhos, né? Entendi. As questões hormonais, né? A mulher tem um ciclo hormonal, todo mês o hormônio dela varia. O homem não, ele é contínuo, né? E hoje, principalmente, a culpa é o nosso hábito de vida. Nós somos mais sedentários, nós nos alimentamos mal, comemos comida que predispõe à celulite, refrigerantes, frituras, enfim. Tá vendo, gente? O homem é tudo mais básico, mais simples, entendeu? Até a cirurgia plástica nos homens é mais básica, mais simples do que nas mulheres? Ou isso não tem diferença? Não. Normalmente no homem é mais difícil a gente fazer, mas quando faz o homem dá um pouco mais de trabalho. Sério, doutor? A mulher tende a ter resultados, por isso nos procuram tanto. Porque, por exemplo, uma lipoaspiração no homem, a gordura do homem ela é mais dura, é mais difícil de você quebrar, da mulher é mais tranquilo. Então você consegue quebrar mais facilmente, consegue dar um resultado melhor. A diferença é que as mulheres acabam tendo outros problemas que os homens não. Mas a cirurgia nas mulheres tende a ser mais tranquila. Até pela cabeça das mulheres, né? A mulher, qualquer probleminha, ela levanta a cabeça e vai atrás. E se você falar para um homem que ele vai ter que usar um modelador, fazer drenagem, muitos não aceitam. E aí o resultado acaba sendo mais difícil mesmo. Doutor, vamos pincelar a cirurgia íntima aqui, porque eu vou ter que te convidar para voltar semana que vem para a gente falar especificamente sobre, né, plástica íntima, porque o nosso tempo acabou. Quando se trata de cirurgia íntima, até teve uma nem sei o que ela é, se ela é modelo, se ela é atriz, se ela, não sei, aquela tal de Geise Arruda lá, né, que para mim eu acho que não é muita coisa também, mas também não interessa, que ela fez uma citação que falou o seguinte, que ela fez uma cirurgia íntima e falou, eu tinha uma couve-flor, né, e não... E aí, por que as pessoas, ou existem realmente grandes problemas íntimos que as pessoas tendem a esconder ou não procurar? Olha, eu acredito que pelo menos metade das mulheres não esteja satisfeita com a sua intimidade, né? Porque os problemas são os mais variados. Desde uma alteração do pub, né? Aquele ossinho está um pouquinho mais elevado, tem um gordinho ali acima, de quando você fica em pé aquilo cai, né? Que você consegue resolver uma cirurgia bem rápida, bem tranquila. Tem as pacientes que se queixam muito, que perdem aquela vitalidade da sua intimidade. Como que é isso? Quando é mocinha, 16, 18 anos, né, ela tem a parte íntima dela bem preenchida, bem agradável ao toque, né? E aquilo vai ficando flácido, vai ficando murcho, que é o que os pacientes falam. Você consegue fazer com procedimento no consultório. Você faz um preenchimento e já dá toda aquele volume que ela perdeu, já tira aquela flacidez, deixa aquele aspecto de murcho. Recupera muito rápido. Isso você faz no consultório. Lógico, tem que ser bem feito, mas pode ser feito no consultório. Tem as pacientes que se queixam das alterações que elas têm nos pequenos lábios, né? Que os pequenos lábios acabam se tornando aparentes. Eles não devem ser aparentes, né? Existe um padrão, então? Existe um padrão, né? E isso pode resultar em dificuldades de higiene, que às vezes vai dar um cheiro desagradável para a paciente, que não é por falta de higiene, ela não consegue fazer uma higiene adequada. Do mesmo jeito que o menino que tem uma fimose, ele não vai conseguir fazer a higiene adequada, né? Atrapalha a relação sexual dela, atrapalha a vida amorosa dela, porque ela se sente incomodada com aquilo. Então,
Por isso, cada vez mais nós temos feito cirurgias para corrigir todas essas alterações que ocorrem. Gente, é muito interessante e é muito importante realmente a gente levantar esse assunto, porque assim, a gente sabe que algumas pessoas realmente vão se fechando ao ponto de realmente não se aceitarem ou não terem uma vida sexual ativa, né? Sim. E isso é muito complicado. E deixa às vezes, casamentos ou realmente boas histórias, lindas histórias aí de casais que são interrompidas exatamente por causa disso. Quer dizer, está aberta essa questão, né, doutor? Mas existe também uma qualificação do profissional para se trabalhar com a cirurgia íntima, com a plástica íntima. Exatamente. Como toda cirurgia, você tem que procurar um bom profissional. Um bom profissional vai fazer um diagnóstico adequado e vai fazer uma cirurgia adequada. É uma cirurgia plástica, não é uma cirurgia qualquer, né? Então você quer uma melhor estética, você quer que fique bem bonito. Tem que procurar um profissional que vá te entregar isso, né? Normalmente o cirurgião plástico ele tem um capricho no seu trabalho e acaba tendo resultados muito bons por causa disso. Você comentou nessa questão da cirurgia íntima que com o passar dos anos vai perdendo aquela vitalidade, aquela beleza que tinha. Mas isso não significa que seja 100%, e isso não significa que também uma menina de 17, 18, 20 anos também não esteja satisfeita com a sua intimidade. Exatamente. Tive um caso recente de uma mãe que trouxe a sua filha, adolescente, com 16 anos, eu quero que você opere minha filha, porque ela tem os pequenos lábios muito grandes. E eu sofri a minha vida inteira com isso, fui fazer a cirurgia já depois de casada, tive dificuldade para ter relacionamento, tinha problemas até com higiene, eu não quero que a minha filha passe por isso. A própria mãe já trouxe a filha, né? A partir do momento que viu que havia alteração, a própria mãe traz. Essa consciência é bastante importante também por parte dos pais, né? Exatamente. Eu acredito que assim, há um desconhecimento. As pessoas não sabem que pode haver uma melhora, não sabem que tem um problema, acham que aquilo é normal e acabam às vezes descobrindo um pouco mais tarde e deixam de aproveitar melhor a vida por desconhecer um tratamento que é relativamente simples. A gente está falando muito da mulher, do feminino, mas os homens também fazem cirurgia íntima? Existem algumas cirurgias que podem ser feitas nos homens, né? Desde a lipoaspiração do monte pubiano, isso é muito bacana porque você diminui aquele acúmulo de gordura ali, então você torna a genitália masculina mais aparente, né? Dando um aspecto que está com um volume maior. Isso os homens procuram muito. Eu acho que essa cirurgia vai agradar muito o homem que está em casa. Muito. Excesso de pele ou alguma coisa assim também é possível? Exatamente, a plástica do abdômen, porque às vezes você tem o abdômen caindo por sobre a região, então atrapalha, os homens procuram também. E regiões na genitália especificamente são mais raras, não são tão comuns, mas os homens procuram também essas cirurgias. Vai, gente, fica o alerta aí realmente, porque você tem que se olhar e tem que se gostar por inteiro. E se tem alguma coisa incomodando, gente, né, atrapalhando a sua vida, né, privando você de alguns bons momentos da vida, acho que o negócio é em busca da solução. E essa questão da consciência dos pais, né, quando falo pai, mãe, né, ambos, porque é muito importante, porque senão a criança vai crescendo e vai passando pelos mesmos traumas que os adultos foram passando e vai... Por que não resolver? Quanto mais cedo se resolve, mais feliz a pessoa é, né, doutor Mário? Com certeza.